Ordena o Senhor duas coisas. Fala comigo: a bênção e a vida. E é isso hoje que nós vamos receber em nome de Jesus. Bênção e vida. Vida e bênção. É o que nós precisamos a cada dia, para termos a experiência do Salmo 133. E esse é o título da minha mensagem: a experiência do Salmo 133. Feche os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor compartilhe conosco da sua palavra nessa noite, que não é do pastor Zemar, que não é de um homem, mas é de Deus para nós. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nos alegramos com esta obra aqui em Paracatu. Nos alegramos porque a mão do Senhor está conosco, e a mão do Senhor tem nos trazido até esse lugar, e ela tem nos ampliado, e temos nos alegrado nisso. Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com cada um que está aqui nessa noite especial, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós recebemos a palavra de Deus com fé, com alegria, em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Amados, eu queria então compartilhar alguns princípios espirituais para essa experiência. Nós estamos aqui em um culto, e a maioria de nós vai regularmente a cultos, ou já foi. A maioria de nós tem experiências religiosas, mas vivemos nos dias da nova aliança, e nós não precisamos de mais experiências religiosas. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos experimentar aquilo que Cristo experimentou. Eu não penso que Jesus tinha um ministério pesado. Eu não penso que Jesus tinha um ministério difícil. Pastor, mas olha quantas lutas o Senhor passou. Mas você já ouviu alguma reclamação do Senhor? Já leu nas Escrituras o Senhor falando: tá difícil, viu, Pedro? Que luta o ministério, esse negócio de obra de Deus está pesado demais. Será que o Senhor reclamava do seu trabalho, do seu labor? E era um trabalho árduo. Escritura que diz: verá o fruto do seu árduo trabalho e se alegrará. Então, eu queria compartilhar com você uma experiência que todo crente precisa ter diariamente. É muito bom servir a Deus. Glória a Deus. Como eu vi 2 améns, eu vou repetir: é muito bom servir a Deus. Aleluia. Não é um trabalho. Pastor, mas você disse que está no seu primeiro dia de férias e você está trabalhando. Porque esse é o meu trabalho. Eu prego o Evangelho, eu pastoreio as igrejas e também os irmãos. Então o que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Pastor, você está trabalhando? É porque há 2 tipos de trabalhadores. Quantos tipos de trabalhadores? Vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu quero te mostrar 2 tipos de trabalhadores. Por quê? Porque esses 2 tipos de trabalhadores são 2 tipos de experiências. E a experiência do Salmo 133 é a experiência de Davi. E Davi não estava nos dias da nova aliança, mas ele vivia como homem da nova aliança. Abraão não estava nos dias da nova aliança, mas ele vivia a experiência da nova aliança. Por isso ele entregou o dízimo a Melquisedeque. E Ló não. Ló vivia debaixo da lei, mas Abraão já era justificado pela fé. E o texto de Romanos capítulo 4 fala do crente Abraão. Então, por que eu usei o Salmo 133? E por que eu te falei da experiência do Salmo? Porque a experiência do Salmo começa assim: é um espanto de alegria. Você já ficou espantado de alegria? Você já viu esse que está aqui na Bíblia? É como se alguém fizesse uma surpresa para você. Uma pessoa que você ama muito. E num dia comum, dia de trabalho, dia regular, aquela pessoa aparecesse na sua casa. E o que você fala? Isso é coisa de mineiro, está na Bíblia, né? No Salmo 130. Você está aqui com um pastor muito amado, meu pastor Naor. Aliás, o pastor Marcelo é que me imita. Ele não pode me ver, ele chega,
ele dá esse ó. Esse ó é o ó do espanto de alegria que Deus quer te dar. Amém. Eu estou assim aqui hoje. Eu estou assim. Eu chego aqui para ver os irmãos. Oh, aleluia! Que bênção! A família reunida, que bênção esse local que Deus. Já cheguei, já admirei aqui esse banner, já admirei lá de fora. Mas o que está mais admirável não é lá de fora e nem a estrutura. É o que o Salmo diz. Ó, quão bom e agradável é o que? O pré da igreja? É o que? O carro que Deus te abençoou? É a casa nova que Deus te deu? Fala assim comigo. É a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é o que? Púlpito? É som? É pregação? Não, a igreja do Senhor é a comunhão dos irmãos. E pode ser em qualquer língua, você vai perceber a presença de Deus. Esses dias eu recebi um vídeo lá da Tailândia, daqueles resgates, daqueles meninos, né, que ficaram presos na caverna, e eles louvando a Deus. Aquilo foi um completo milagre, né? Horas depois que o último garoto foi resgatado, a chuva começou e toda a caverna foi inundada. Quer dizer, todos eles morreriam. Quando aquele garoto que falou inglês encontrou com o mergulhador, ele foi o único que sabia falar inglês. Sabe por quê? Porque ele aprendeu numa missão evangélica. Aquele mergulhador estava passando, ele iria passar direto pelos garotos, porque estava bem embaixo lá, mas deu um problema no tubo de oxigênio dele, aí ele teve que subir para respirar. Quando ele subiu, encontrou todos os garotos. Quem que está no governo de todas as coisas? Diga ao Senhor. Você quer ter essa experiência da nova aliança? Você quer ter essa experiência de um susto de alegria? Aleluia! Eu quero ter sustos de alegria, como diz o Salmo 133. Oh, com bom e agradável. Não é só bom, a Escritura diz que é agradável também. Viver de uma maneira. Não é viver sentando aqui no prédio da igreja e ir embora para sua casa. Não é viver de campanha em campanha. Não é viver de culto em culto. É viver a vida da igreja. É viver a comunhão dos santos. Você sabe quando uma célula verdadeiramente se torna uma célula? Não é quando ela se reúne quarta-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira, não. É quando ela vive a vida da igreja além do dia da reunião. É quando você sente falta dos irmãos, sente falta da vida da igreja, fora do dia regular da sua reunião, fora do dia de domingo, fora do dia da célula. Então, assim nós temos dois tipos de crentes, ou dois tipos de trabalhadores. A experiência do Salmo está lá no Velho Testamento, mas aquele homem já tinha revelação da nova aliança. Romanos capítulo 4 e versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, diga, justificado, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, diga, Abraão creu em Deus. Abraão fez o quê? Qual a obra que Abraão realizou? Conta para mim. Você lembra de alguma coisa que ele construiu? Ele construiu algum templo? Ele fez alguma casa? Qual a obra que Abraão fez? A vida de Abraão pode ser resumida em algumas coisas, poucas. Você não gasta mais do que uma mão para enumerá-las. Abraão teve a promessa de ter um filho. Qual que era o filho de Abraão? Da promessa? Isaac. Abraão se casou. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão fez algumas guerras. Kleber Rocha mencionou uma delas aqui hoje, Gênesis 14. Parece que Abraão não fez muitas coisas, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Abraão é reverenciado pelas 3 maiores religiões do planeta. Os muçulmanos, se você for lá a Meca, não para peregrinar, mas para conhecimento, tem lá a rocha de Abraão, que os muçulmanos ficam dando voltas nela.
Porque eles reconhecem que Abraão foi um homem de Deus. Mas nós também, aqui a Escritura diz que nosso pai segundo a carne, somos descendentes de Abraão. Os evangélicos, os católicos também. Mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Agora eu quero com você o versículo 4. Vai comigo no versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como o que trabalha, o salário que ele vai receber. Quem está pagando está fazendo um favor para essa pessoa? Não, ele está pagando o que é devido. Assim é a experiência de muitos crentes. Eles estão trabalhando para Deus. Eles não têm a experiência do Salmo 133. Oh, quão bom e agradável é servir a esse Deus. Não, eles estão trabalhando para Deus. E a vida cristã desses irmãos, diz aqui o texto de Romanos, é uma dívida acumulada. Eles estão constantemente debaixo de uma sensação de débito. É um pensamento do tipo: eu acho que eu não fiz o suficiente, eu acho que eu não orei o suficiente. E aí alguma coisa acontece com você durante a semana, você pensa: já sei, é porque eu deveria ter orado mais, eu não orei. É porque eu deveria ter ido ao culto domingo, eu não fui. Por isso aconteceu isso, por isso eu perdi a oportunidade, por isso o dinheiro não chegou. Será, pastor, que é porque eu não fiz algo? Bom, se você quer viver assim, você vai viver esse tipo de trabalhador. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, diga favor, e sim como dívida. Você está debaixo do favor ou debaixo da dívida? Vou repetir a pergunta: você está debaixo do favor ou debaixo da dívida? Será que estamos mesmo debaixo do favor? Porque quem está debaixo do favor já está tudo pago. Ele não tem sensação de débito. A mente dele não está preparada para o mal. Mas será que é a nossa experiência? Como assim, pastor? Vou fazer um exercício com você para você avaliar se você está debaixo do favor ou debaixo da dívida. Se você é o trabalhador que está em paz com Deus, ou se você é o trabalhador que está acumulando dívida. Versículo 5: mas ao que não trabalha, diga o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Olha aí, Kleber Rocha, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que o que não trabalha deve receber alguma coisa? Agora eu te peguei, né? Você acha que o que não trabalha, pensa lá no seu serviço agora, tem você e os seus colegas de trabalho, e aí você está lá, ó, trabalhando, né? Você está lá ralando, trabalhando, e aí você que trabalha, o salário que você está esperando, o quinto dia útil, é favor do seu patrão? Se ele não te pagar, tem a justiça trabalhista para você procurar, e deve fazer isso mesmo. Então, o salário que você trabalhou lá é dívida, então ele tem que te pagar. Agora, o que a Escritura quer dizer? Que ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. A Bíblia está falando de trabalho secular ou está falando de fé? A Bíblia está falando de trabalho dos homens ou trabalho para Deus? Então vem cá, pega comigo aqui. Salmo 133 fala: oh, quão bom e agradável é viver a vida da igreja. É como um óleo que escorre da cabeça, que é Cristo, e vai para as vestes, vai para o corpo, vai para cada um dos irmãos. Só que esses irmãos muitas vezes não têm a experiência de Abraão, que o Kleber
direcionou aqui muito bem. Qual que é a experiência de Abraão? A experiência de Abraão é a experiência do pão e do vinho. O que significa o pão e o vinho? Você está em aliança com Deus. Quem está em aliança com Deus já entrou no descanso. Para de trabalhar com o seu esforço próprio, tentando fazer as coisas para Deus. Porque se você é do tipo do trabalhador que trabalha, você está acumulando favor ou dívida? Dívida. Por quê? Porque é o seguinte: se o Kleber, vou dar um exemplo do Kleber, porque hoje estamos aqui para fazer a inauguração desse prédio, e o Kleber pode se relacionar, ele e sua esposa Alice, comigo e com a Janaína, como esse trabalhador. Qual trabalhador? Eu tenho que mostrar serviço para o pastor Zé Marco, porque afinal de contas ele é meu supervisor, e ao que trabalha e quer mostrar serviço, então ele vai receber o que? Elogio. E olha o que diz aqui o versículo 2: porque se Abraão fosse justificado por obras, diga por obras, o que a Bíblia diz aí? Ah, obrigado, o irmão está aqui. Então, olha só o que diz o versículo 2: porque se Kleber foi justificado por obras, porque se Azemar foi justificado por obras, ele tem o quê? Parabéns, Kleber. Parabéns, Azemar. Olha aí o que você construiu, o que você edificou. E a Bíblia diz que ele já recebeu a recompensa. É o elogio, não é? Ele já recebeu a recompensa. Então essa é a recompensa que ele vai ter. Ele tem que se gloriar, ele tem do que se elogiar, ele tem do que falar. Agora, olha o que a Escritura diz no versículo 2, vírgula: porém não diante de... Ninguém vai se gloriar diante de Deus, porque toda a glória é dele. Aleluia. Se essa igreja tem crescido, é porque a glória é dele. Amém. Se os irmãos têm avançado no Senhor, é porque o meu pastor é maravilhoso. Não, é porque a glória é de Deus. Amém. Pastor, mas então por que nós temos que trabalhar liderando uma célula, pastoreando a igreja, visitando os irmãos, lá no seu trabalho sendo um funcionário exemplar, na sua casa? Por que nós temos que trabalhar então? A Bíblia não está dizendo desse trabalho, a Bíblia está dizendo da maneira como você trabalha. Você é o trabalhador que trabalha no descanso. Acho que você não entendeu, mas eu vou ilustrar melhor. Agora mesmo, eu estava conversando com a minha esposa acerca de um casal que nós estamos ajudando, aconselhando. E a esposa estava muito ansiosa. Ela mandou mensagem para minha esposa dizendo: meu marido não está mudando nada, pastora. Ele continua falando a mesma coisa. Parece que ele não quer nada com casamento, etc. Eu falei para Janaína, eu falei: meu bem, fala para ela entrar no descanso. Vamos colocar aí Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus também. E o versículo 1. Você é o trabalhador que trabalha no descanso. Você não é um trabalhador que trabalha para se gloriar, porque se você quer receber o elogio, já recebeu então a recompensa de Deus. Mas se você tem entendimento e tem revelação que não é você que trabalha, é o Cristo que trabalha através de você. Aleluia. Aí você tem a experiência do Salmo 133. Essa célula está cheia desse jeito. Meu Deus do céu, quem é que fez isso? Não fui eu não convidei ninguém. Só pode ser o Senhor. Quem que vai levar a glória? O Senhor. Nossa, olha o prédio lá da nossa igreja. Quem é que fez isso? Só pode ser o Senhor. Porque por nós mesmos, nós não tínhamos capacidade nenhuma de fazer isso. E aí quando você reconhece que é Cristo que trabalha através de você, o que resta para nós? Entrar no descanso. Aí sabe qual que é a sensação? Vem cá, não é a sensação de constante débito, é a sensação de constante lucro. É mais ou menos assim: gente, eu estou no lucro demais, eu estou no lucro de participar dessa igreja aqui, eu estou no lucro de estar casado, eu estou no lucro de ter um trabalho. Quantos irmãos aqui estão trabalhando? Levanta a sua mão. Glória a Deus. A maioria.
Você é abençoado, você é mais abençoado do que 15 milhões de brasileiros. Mas sabe o que acontece? Quem tem a sensação de que está em débito, ele está sempre procurando receber o salário. Aí ele falando assim: eu quero mais. Nunca é suficiente. A casa nunca está boa, o emprego nunca está bom, a igreja também nunca está bom, a comida da mulher nunca está boa, o marido é um grosso e por quê? Porque ele é o trabalhador que está esperando receber mais e mais, porque ele trabalha, e quem trabalha quer receber. E quem não trabalha está esperando receber alguma coisa? Não. Mas olha o que a Bíblia diz: quem não trabalha vai ser justificado por Deus. Pastor, você está recomendando eu parar de trabalhar? Não, eu estou recomendando você entrar no descanso. Diz que está em Hebreus aqui, Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa. Alguém tem promessa aqui da parte de Deus? Todo filho de Deus tem promessa, todos, sem exceção. Há mais de 8.000 promessas reservadas para você nas Escrituras. Então, temamos, pois, portanto, sendo nos deixada a promessa de entrar aonde, meus amados? Então, quem entra no descanso de Deus é o trabalhador, de Romanos capítulo 4 e versículo 5. Mas o que não trabalha, fala comigo, mas o que não trabalha, descansa. Quem não trabalha está fazendo o quê? Só pode estar descansando, não é verdade? Não, pastor, ele está divertindo, ele está descansando, ele está pescando, ele está, enfim, fazendo alguma coisa na casa dele, está com os filhos, está com a família. Então, quem não está trabalhando, a Bíblia não está falando para você deixar de trabalhar secularmente, ela está falando para você ser o tipo de trabalhador que entra no descanso. Agora, você tem fé para crer que Deus vai trabalhar no seu lugar? Aí é forte, hein? Você tem fé, ei, vem cá, para ser aquele homem da parábola? E o reino dos céus, Kleber Rocha, é semelhante a um homem que acordou e dormiu, e sem saber como, a semente germinou e cresceu e deu fruto. Que coisa louca, meu Deus. Como assim? Acordou e dormiu e não foi vigiar a plantação, e não foi arrancar a erva daninha, e não foi trabalhar? Não. Fala comigo, ele creu. Ah não, pastor, aí é demais, eu não dou conta não. Pois é, por isso que eu estou pregando para você, porque não é só você que não dá conta não, eu também estou no mesmo barco que o seu. Eu preciso crer. Quem precisa crer comigo, diga amém. Pastor, aí eles falam para mim assim: pastor, mas você não fica preocupado? Debaixo da sua supervisão tem 87 igrejas. Oh, quão bom e agradável é viver unidos, irmãos. É ou não é, cara? É uma grande alegria. Os irmãos que andam aqui conosco, já viu? Nossa, estou estressado demais, Cleber. São 87 igrejas, eu acho que eu vou diminuir, vou cortar pela metade. Só as 40 tá bom. Mas quer 1.000. 10 é verdade, nós queremos 1.000, né, Cleber? 1.000 igrejas e 1.000 pastores para cada município de Minas Gerais. Quando eu estava recebendo a oração aqui, sabe o que eu estava lembrando? Eu estava lembrando de que existem municípios aqui em Minas que não tem nenhuma igreja evangélica. Nenhuma. Nós estamos aqui inaugurando um prédio. Você está achando que isso é normal, é comum? Não, aqui dentro do seu estado tem uma cidade, por exemplo, chama Madre de Deus. Não existe igreja evangélica lá. Zero crente. Zero. Então às vezes nós estamos querendo ir para outras nações fazer as missões, mas as missões estão aqui dentro. Começa lá na nossa casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas é muito bom e agradável viver unidos, irmãos. Mas eu quero perguntar para você: qual trabalhador que você é? Você é um trabalhador que tem experiência do Salmo 133? Oh, aleluia! O dia da célula é o dia mais divertido da minha semana.
Quem está falando são meus meninos, né? Porque você sabe, menino não faz hora não. Ele fala, se o pai mentir na frente dele, ele vai abanar a cabeça e falar, não, pai. Que dia divertido, não é, menino? Mas não era assim não. Quando eu era líder de célula debaixo da lei, quando eu era líder de célula, trabalhador, que tinha que fazer a célula crescer e multiplicar, era o dia mais pesado da semana. Parece que os capetas do inferno inteiro juntavam para resistir, e o trabalho era pesado, e dia difícil, e eu dava graças a Deus que eu passava a quarta-feira. Aleluia, só semana que vem. Eu estou te falando, era desse jeito mesmo. E por quê? Porque eu era esse trabalhador que ficava querendo receber o salário. Você não corou assim, não? Deus, o Senhor está vendo, eu estou aqui trabalhando. Deus, o Senhor está vendo, eu estou devolvendo meu dízimo. Hoje, Deus, opera! Como diz, eu estou pagando a continha aqui, Deus. Você estava ajudando a igreja a comprar cadeira, mesa, som, multimídia, tarará. Deus, o Senhor tem que me abençoar. Gente, eu já fiz essa oração muitas vezes. Fala misericórdia. Que oração legalista, que oração da lei. Aí o que acontece? Quando você não recebe o salário, que neste caso é a bênção que você está esperando, o que vem depois? Fala comigo, condenação. Aí a sua mente fica preparada para o mal. Quer ver que a sua mente fica preparada para o mal? Então, nós estamos aqui hoje, e aí você vai trabalhar, por exemplo, amanhã, e ao trabalhar amanhã, antes de pegar serviço, seus colegas falam, ó, Felipe, é o seguinte, antes de você pegar lá serviço, o patrão está te chamando lá, a diretoria está te chamando lá. Aí você vai com qual expectativa? Fala de boas notícias ou de más notícias? Fala para mim, igreja. Porque você é o trabalhador que está esperando receber a paga. E qual é a paga que nós estamos esperando receber? Boas novas ou más notícias? Para receber boas novas, nós temos que ser outro tipo de trabalhador. Sabe qual é o tipo de trabalhador? Aquele, ó, versículo 5. Mas o que não trabalha, diga, o que não trabalha. Esse que não trabalha é o preguiçoso? Não, é o descansado. Pastor, eu preciso trabalhar para o meu casamento melhorar. Você já tentou isso? 13 anos, não funcionou. Não mudou. Sabe por que não mudou? Porque você entrou no lugar do Espírito Santo, que é mudar a pessoa, quer transformar o vizinho, quer mudar o pai. É aquele pregador chato da família que ninguém te aguenta. Você entra no almoço de domingo, todo mundo quer ir embora, porque você que é o trabalhador, não é o Espírito Santo. Você entrou no lugar do Espírito Santo, querendo receber a glória. Porque se alguém converter lá na sua casa, a glória é toda sua. Aí fala, ó, você está vendo aqui meus irmãos? Eu fui o primeiro a converter. E aí depois todo mundo veio. Aí fala, glória a Deus e também a mim, aleluia. É misericórdia mesmo. Mas e aquele que desiste? Eu estava lendo, fizeram um livro para mim, né? Minha esposa fez um aniversário para mim de 40 anos, aleluia. Você tem que crer pela fé que eu tenho só 40 anos, aleluia. Mas foi lindo, ele me deu um livro. Eu estava lendo lá um testemunho de um irmão, um pastor nosso, né? E ele escreveu lá, é um livro de testemunhos. Ele escreveu assim, que um dos dias mais marcantes que ele teve comigo foi no dia da ordenação dele. E ele falou assim, pastor, muito obrigado, porque você não desistiu de mim. Muito obrigado, porque fez. E aí começou a me elogiar tudo. Aí eu falei assim, você não sabe quantas vezes eu desisti de você. Foram muitas. Aí você falou, pastor, inconveniente. Não, é porque se o trabalho que aconteceu na vida dele é fruto de algo que alguém fez, quem vai receber a recompensa? Essa pessoa que trabalhou, não é? Então eu já tirei meu time do campo. Quem fez essa obra é o Senhor. Quem vai fazer a obra lá na sua casa é o Senhor. Quem vai fazer a obra aqui na Videira, em Paracatu, é o Senhor. Aí nós vamos ter a experiência do Salmo 133.
Deus, olha lá a videira de Paracatu, que glória! Olha lá a célula do irmão crescendo e multiplicando. Eu chego na minha célula quarta-feira, eu com a minha família, eu chego lá e falo, meu, quem que está fazendo esse negócio aqui? Porque eu não convidei ninguém. E a última célula tinha 30 pessoas. Já tem uma célula de jovens aqui, com o meu jovem aqui, ó, o Vitor. Já tem uma célula de crianças, ali com as crianças. E uma célula de adultos. E você fala, pastor, o que você fez? Fala comigo, entrei no descanso. Então fala para o irmão que está do seu lado, entra no descanso. Fala para ele, para de trabalhar. Não, fala com fé, fala para ele, para de trabalhar. Aí alguém vai falar, ô, palavra de Deus para mim hoje, pastor. Aí a mulher dá um cutucão no marido, tá vendo? O pastor está falando, é para eu parar de trabalhar. Não, irmã, não é para você parar de trabalhar secular, para ajudar na despesa da casa, não. É para você parar de trabalhar no lugar de Deus. Desiste desse negócio de mudar a vida do fulano, da ciclana, porque se você pudesse, começaria pela sua própria. É ou não é? Como eu não consigo mudar a minha própria, eu já desisti da minha e dos outros também. Eu entrei no descanso, a obra é de Deus. Eu sou trabalhador que eu não estou esperando receber o salário. O que eu estou fazendo? Fala comigo, eu estou crente. Capítulo 4 e versículo 5. Mas o que não trabalha, entra lá em Hebreus 4. Aí você tem que fazer a conexão com esse texto. Aquele que entrou no descanso, não é que ele parou de trabalhar. Aí o jovem ouve essa palavra e fala, o pastor mandou parar de estudar. Não, filho, eu estou mandando você entrar no descanso. E não sou eu não, é o autor de Hebreus. Ele fala, temamos para que não façamos como exemplo daqueles do deserto que não entraram no descanso. Agora eu quero te falar uma coisa poderosa. Vai comigo para Romanos 4, 5. E aí eu já estou terminando, que nós vamos fazer a ceia do Senhor. Mas ao que não trabalha, diga ao que não trabalha. Quem não trabalha porque é o preguiçoso, fala comigo, é o descansado. Pastor, eu estou procurando emprego há 6 meses, já mandei currículo para todo mundo e até hoje nada. Hoje eu tenho um desafio de fé para você. Entra no descanso de Deus. Pastor, eu não vou mandar mesmo, então nem o currículo. Não, pode mandar, mas você vai mandar descansado. Essa glória não será sua, será de Deus. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica quem? Alô, tem alguém comigo? Naquele que justifica quem? Quantos ricos nós temos aqui? Nenhum. Então quer dizer que você é filho de Deus. Aí eu preciso da sua ajuda. É Sérgio, né? Romanos 8, 32, Sérgio. Deus que justifica quem? Aí eu perguntei, quantos filhos nós temos aqui? Nenhum. Então é tudo filho de Deus, amém? E aí, Romanos 8, 32 fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou por quem? Só os melhores, os bonzinhos, os que valem a pena. Antes o entregou por... Fala comigo, porventura não nos dará. De que maneira? De que maneira? Por muito trabalho, né? Depois você parar de fumar, depois você parar de beber, parar de vestir roupa de crente, depois de você parar, depois que você tiver, não pastor, tem um irmão que fala assim, não pastor, olha, eu ainda não estou preparado, depois que eu estiver preparado eu vou batizar. Não filho, como é que Deus nos dará? Fala comigo, graças a Deus.